A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom ter você aqui para nós meditarmos no capítulo 36 de Gênesis. E nesse capítulo, Moisés vai nos falar a respeito da linhagem de Esaú. Sim, o irmão de Jacó, o irmão de Israel. Esaú era o irmão mais velho de Jacó. Deus havia escolhido Jacó para continuar a sua aliança. E Esaú não caminhava de acordo com a vontade de Deus. Inclusive, até mesmo a vontade dos pais dele, ele não fazia questão de obedecer. Tomando mulheres da terra, construindo uma família de acordo com os padrões que não eram os padrões de Deus. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a história dele hoje. E no versículo 1, Esaú passa a ser chamado de Edom. É isso que nos é contado aqui, não que ele passou a ser chamado de Edom aqui, ao contrário. Nós sabemos essa história lá em Gênesis capítulo 25, verso 30. Edom significa vermelho e ele recebeu esse nome, né? Por quê? Por causa de um prato de lentilhas vermelhas, pelo qual ele trocou o seu direito de primogenitura. Por quê? Esaú e Jacó eram gêmeos, mas ele tinha nascido primeiro, portanto ele era o primogênito. Uma grande honra, aquele que era o filho mais velho, não só porque tinha uma porção financeira, havia uma parte que lhe cabia que era maior, mas também por causa da honra, do direito de cuidar da sua família. Do caso da falta do pai, por exemplo. Esaú trocou esse direito, essa honra, num dia em que ele estava com muita fome, desfalecendo. Jacó aproveitou para vender para ele o prato de comida que ele tinha nas mãos, que era um prato de lentilhas vermelhas. E Esaú troca pelo direito de primogenitura, porque ele pensa, enfim, se eu não comer eu vou morrer mesmo, o que adianta ser o primogênito? Então ele troca. Por isso, ele recebe esse nome Edom. E ele não se casou com as pessoas do seu povo, ele realmente escolheu mulheres dos povos que não temiam a Deus, o que trouxe amargura para os pais dele. Se você quer acompanhar isso, se você está chegando no canal e para isso tudo que eu estou te dizendo é novo, vai lá para Gênesis capítulo 26, no versículo 34 e 35, você vê isso. E então do versículo 2 até o versículo 5, Moisés vai apresentar para a gente os descendentes dele que nasceram em Canaã. Então, nós vemos ali que ele teve 5 filhos. Ele tinha 3 esposas, uma chamada Ada, que era descendente dos heteus. Com ela, ele teve um filho chamado Elifaz, o seu primogênito. Depois, uma esposa chamada Olibama, que era dos heveus, ela era descendente dos heveus. Com esta, ele teve 3 filhos, Jeus, Jalão e Corá. E depois a terceira esposa, chamada Bazemate, que era ismaelita. E com essa, ele teve um filho chamado Reuel. Então, estes descendentes nasceram enquanto ele habitava na terra da sua parentela, na terra de Canaã, enquanto Jacó não estava com ele. A partir do versículo 6, a Bíblia diz que ele junta os seus filhos, os seus 5 filhos, as suas esposas, e ele sai da terra de Canaã. Quando seu pai falece, então realmente Jacó e Esaú se separam. Jacó volta para a terra de Canaã e então Esaú deixa essa terra. Esaú pega todos os seus bens e os leva para longe do seu irmão Jacó. E ele não fez, ainda bem, graças a Deus, ele não fez o que ele havia prometido no seu coração. Porque quando nós voltamos lá para Gênesis capítulo 27, 41, quando tinha acabado de acontecer aquela situação de Jacó ter roubado dele a bênção, não só a primogenitura, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 27 que Esaú queria matar o irmão dele. E ele se consolava de toda aquela raiva que ele estava sentindo, pensando assim, o dia que meu pai morrer, eu me vingo do meu irmão. Mas graças a Deus, o que acontece é muito diferente. Agora, Isaque era morto. Se realmente Esaú resolvesse se vingar, agora era a hora. Mas graças a Deus ele não fez isso. Ele realmente pegou seus filhos, suas esposas, os bens. Ele tinha muitos bens e ele se afasta do irmão. Por quê? Bom, o motivo está no versículo 7. O motivo dele ter ido para longe não é porque eles saíram brigados, não. Ao contrário, nós vimos uns poucos capítulos para trás que eles se abraçaram, eles se reconciliaram, entre eles havia paz. Mas o motivo é que ambos eram tão ricos e tão prósperos que eles não tinham como coexistir. A terra não podia sustentar as famílias juntas. Além do que, nós sabemos que Deus havia chamado Israel
para andar com Deus, para andar segundo os costumes do Senhor. E o que nós vamos ver aqui é que Edom, ou Esaú, construiu a sua linhagem, o seu povo, os seus casamentos, a criação dos seus filhos, as suas alianças, totalmente sem o conselho de Deus. Ao contrário, ele recebia todos aqueles que se achegassem com os seus costumes, com o seu modo de agir, de pensar, enfim. Não havia uma regra, não havia uma linha de pensamento que buscasse a Deus. Ao contrário, ele era assim circuncidado por ser filho de quem era, mas ele não tinha o temor do Senhor. Então, versículo 8 vai dizer que Edom, ou Esaú, habitou no monte Seir. E no Monte Seir, a partir do versículo 9, a gente vai ver de novo a lista da sua descendência. E de todos esses nomes, que eu não vou repetir todos, é importante que você saiba só uma coisa. A concubina que Esaú teve, a concubina que ele teve chamada Tímna, foi aquela que gerou um dos povos mais cruéis que se levantaram contra os israelitas, que foram os amalequitas. Se você quiser conferir, vai no versículo 12, você vai ver lá que a concubina dele, Tímna, deu a ele um filho, e esse filho se chamava Amaleque. E esse Amaleque, a gente vai ver sobre essa história lá para frente. A gente vai topar com o Amaleque durante os nossos momentos de meditação da palavra. E nesse período aqui da palavra, que vai desde o versículo 9 até mais para frente, o que a gente vai ver é citar novamente o nome de Ada, Olibama, Bazemate, os seus filhos, e agora é citado também os seus netos. Vai ter 5 filhos, Bazemate vai ter 4 filhos, ele vai ter então um filho com uma concubina. E assim, Moisés vai relatar para nós que eles tiveram filhos, se estabeleceram para si chefes, e do verso 20 até o 30, nós vemos os descendentes de Seir, que era um povo que habitava os Oreus. Oreu significa moradores de cavernas. Esses descendentes de Seir, que era o povo da terra, eles habitavam ali e eles também tinham os seus costumes. Seus filhos e os filhos dos seus filhos, bem como aqueles que eram revestidos de autoridades, eles eram postos como chefes uns sobre os outros. E quando Esaú chegou nesse lugar, ele fez então aliança com esse povo. Ali houve casamento, ali houve a miscigenação dos povos, o crescimento da raça e também de todas as culturas juntos. E no versículo 31, eu acho interessante destacar uma coisa. Em Edom foram estabelecidos reis antes que fossem estabelecidos reis sobre o povo de Israel, porque vai chegar um momento, queridos, que o povo de Israel vai pedir um rei também. Mas aqui está mencionado desde Gênesis, capítulo 36, que Edom já tinha sobre si um reino. E eles começaram a instituir reis que nós vamos ver que não obedeciam muito uma ordem, não era uma questão de pai passando para filho. Ao contrário, os nomes dos povos citados, você vai ver do versículo 32 até o versículo 39, nós vemos uma sucessão de reis, queridos, cada um de uma linhagem, de um povo diferente, de um local diferente, trazendo sua cultura, seus deuses, suas regras, sua maneira de governar e tudo mais. E então, somente para que você pense um pouquinho, Esaú não temia Deus, ok? Ele buscou um governo e uma organização humana. É inegável que o povo de Esaú cresceu? Com certeza, não dá para a gente negar, é inegável. Eles cresceram, conquistaram coisas? Com certeza conquistaram, mas olha só, nem tudo que cresce e nem tudo que conquista vem de Deus, porque embora Edom tenha tido uma organização humana, um crescimento, até conquistas e posse de povos e de terras, de uma maneira muito mais organizada, antes que o próprio povo de Israel tivesse isso, eles não tinham o favor de Deus como Israel tinha. Para a gente pensar um pouquinho, que às vezes nem tudo que dá certo vem de Deus, às vezes é só o inimigo mesmo permitindo a porta aberta para nos levar cada vez mais longe do Senhor. E enquanto os descendentes de Jacó ainda padeciam debaixo da escravidão do Egito, porque a gente vai ver mais para frente que sim, o povo de Jacó, o povo de Israel vai ser levado para o Egito, antes do nascimento de Moisés, olha só, o primeiro líder, Edom, já florescia como nação, já tinha uma série de dinastias reais. É para a gente pensar, né? Porque o primeiro rei de Israel foi Saul. Só que antes de Saul e de Davi iniciarem os seus reinos, Edom já tinha ali pelo menos 8 reis que haviam reinado em seus territórios.
E embora sim, a gente vá ver em vários lugares Esaú, Edom, lutando contra Israel, eu quero mencionar para vocês dois textos. Um está em Números, capítulo 20, verso 14. Olha o que diz aqui. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: assim diz o seu irmão Israel, você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Eu vou parar aqui, ok? Aqui Moisés está mandando uma mensagem para o rei de Edom. E quando ele se dirige ao rei de Edom, e Edom é Esaú, ele diz: assim diz o seu irmão Israel. Moisés estava falando de uma descendência para outra descendência, buscando favor, mas a gente só vai saber dessa história quando chegar em Números, não vou desenvolvê-la agora. Mas Deuteronômio 23:7 fala assim: não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Ou seja, são dois textos que parece que vêm falar conosco a respeito de paz. E eu acho interessante, porque agora a gente já acabou de pensar sobre o capítulo, é a hora de nós aplicarmos para as nossas vidas. Não devemos olhar como inimigos aqueles que não se assemelham a nós, na nossa crença, na nossa fé, no nosso jeito de agir. A verdade é que a nossa vida deveria inspirar essas pessoas com tanta paz e tanto amor que elas deveriam desejar o nosso Deus apenas por conviver na nossa presença. Que o Senhor Deus nos ajude a termos essa sabedoria de agirmos com paz, não sendo conivente com aquilo que nós não concordamos e principalmente com aquilo que o nosso Deus não concorda, mas que nós tenhamos paz e humildade para que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem a bondade do nosso Senhor a respeito das nossas vidas. E se algum dia você tiver com dificuldade de perdoar alguém, lembre-se de Esaú. Esaú tinha todos os motivos para odiar Jacó. E, inclusive, ele não tinha o Deus verdadeiro no seu coração para inspirá-lo a perdoar ou inspirá-lo a entregar a causa nas mãos dele. Esaú dependia da força do seu braço. E, graças a Deus, ele perdoou Jacó e ele foi-se embora. Não, ao contrário, aquela maldade que ele havia prometido no seu coração de matar o seu irmão, ele não levou a cabo, graças a Deus. Então, que você aprenda uma lição com isso, que eu possa aprender também. Quando a gente sentir dificuldade para perdoar alguém, que a gente se lembre que nós temos Deus, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa tarefa de perdoar, de realmente liberar aquele que nos ofendeu. E se até mesmo Esaú, que não temia a Deus, perdoou, nós também podemos depender de Deus e deixar aquele que nos ofendeu ir. Até porque quando nós deixamos de perdoar, quem mais sofre com isso somos nós mesmos. É como se nós continuássemos presos ao nosso ofensor. Talvez em algum dia você tenha pensado que você não podia perdoar essa pessoa, porque se você perdoasse ela, pareceria que aquilo que ela fez não machucou. Na verdade, você deveria perdoar e que ela estava isenta da culpa. Não é sobre isso. Quanto mais eu leio a palavra, meus queridos, mais eu me convenço que o perdão que nós liberamos para a pessoa não tem a ver com ela ter se arrependido, com ela ter mudado, com ela ter pedido perdão. Que o perdão que nós liberamos para a pessoa tem a ver primeiro com o nosso relacionamento com Deus. Primeiro com a nossa comunhão com o Senhor e o tanto que a gente quer realmente a presença dEle e nada além disso. Mas também com o fato de que nós fomos extremamente perdoados. Cada vez que eu penso no quão falha eu sou e o quão amada eu fui e o quanto amada eu sou todos os dias quando eu falo e me achego diante de Deus confiadamente ao trono de misericórdia dEle, eu penso, porque a palavra de Deus nos leva a pensar assim, que nós devemos perdoar o nosso próximo que erra contra nós. Também não éramos dignos de perdão, mas a graça do Senhor nos alcançou. Então que em nome de Jesus você perdoe, que você se sinta perdoado, caso você tenha dificuldade de perdoar a si mesmo, que você possa receber o perdão do seu coração, porque se você se arrependeu, o perdão de Deus você já tem disponível para você, e que nós possamos aprender um pouco sobre história. Hoje nós olhamos e muitas vezes pensamos nas guerras que existem entre os povos, nas brigas, e a palavra de Deus nos conta a origem de todas as coisas. E nós vamos aqui nos alimentando todos os dias da palavra do Senhor e buscando nos parecer um pouquinho mais com Ele. Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo podcast, se Deus quiser.
A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar?